Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Wilson e Sérgio. Eu sou o João Pedro Ferreira Barrionuevo e hoje eu vou apresentar o nosso projeto final para a disciplina de interação humano-computador. Esse trabalho foi desenvolvido em grupo, juntamente com o David, o João Francisco, a Mariane e a Tainá. O MedSync é um aplicativo projetado para ajudar usuários a gerenciar seus medicamentos, exames e saúde em geral. Como pode ser visto nesse diagrama de caso de uso, o sistema possui dois atores principais, sendo o ator usuário e o ator de serviço de notificações. As funcionalidades elas abrangem desde o cadastro e o login até funções essenciais como cadastro de medicamentos, receber alertas de horário e de quando a medicação está acabando, gerenciar um histórico de saúde com upload de exames e notificar cuidadores, tornando o sistema útil também para uma rede de apoio. Nosso foco foi criar uma ferramenta realmente útil e fácil de usar, e para isso o design foi totalmente centrado no usuário. Para guiar o nosso projeto, nós criamos uma persona, e esse é o Carlos da Silva, um senhor de 68 anos, aposentado, que mora sozinho e lida com diabetes e hipertensão. O Carlos ele não tem muita afinidade com tecnologia e seu principal desafio é lembrar de tomar os remédios nos horários corretos. Seus objetivos são claros. Ele precisa de um sistema simples, confiável e que lhe dê autonomia para cuidar da sua saúde. O Carlos foi a nossa inspiração para decisões de design. Pensando na simplicidade que o Carlos precisa, a gente optou pela arquitetura linear, porque há uma sequência clara e unidirecional, onde o usuário segue um caminho pré-definido e sequencial de, neste caso, autenticação, login/cadastro, acesso à página principal e, por fim, navegação para funcionalidades específicas. Além disso, esse tipo de arquitetura não há ramificações complexas ou interconexões entre telas. Também não há múltiplos níveis de profundidade e a ausência de interconexões. Dessa forma, cada ação deriva da página inicial, mantendo a linearidade e fácil usabilidade. Isso de acordo com os requisitos não funcionais que a gente definiu, que é o RNF01, que é a usabilidade em até duas telas, e o RNF10, que é uma interface intuitiva. Aqui é o mapa arquitetural da informação. Então você pode ver que é bem simples. Então o usuário se cadastra, se for o primeiro acesso, faz o login, cai numa página inicial, que é o calendário com as suas medicações, e dali ele tem acesso às três funções essenciais, sendo ela adicionar um novo exame, adicionar um novo medicamento e configuração do perfil. Agora eu vou mostrar como o sistema funcionaria na prática através dos protótipos que nosso grupo criou no Figma. Eu vou começar então pelo caso de uso 7, que é o caso de uso notificar o usuário sobre o horário do medicamento. Aqui ele está dividido em fluxo principal, fluxo alternativo, fluxo de exceção 1 e fluxo de exceção 2. Aqui é o fluxo principal. Então, o sistema envia uma notificação 15 minutos antes do horário. Ao clicar, o usuário vê um alerta com as opções marcar como tomado, adiar ou cancelar. Ao confirmar, o sistema registra a informação no histórico. Então, você pode ver aqui que bateu 7h45, né? 15 minutos antes dele tomar a medicação. Vai chegar a notificação, vai informar qual é o medicamento, né? Ao clicar, o usuário vai ser levado para essa tela, onde ele vai ter essas três opções. Nesse caso, ele vai marcar como tomado e vai atualizar lá no banco de dados e vai atualizar aqui no front-end também. Temos também o fluxo alternativo 1 do caso 7, que é o usuário não interage com a notificação. Então chegou a notificação, ele recebeu mais uma e recebeu mais uma. Então ele vai, por consequência, pelo usuário não ter interagido, vai ficar como pendente que ele não tomou o remédio no horário correto. Agora eu vou demonstrar os fluxos de exceções, né? Começando pelo fluxo de exceção 1, que é quando o celular do usuário está desligado ou offline por menos de 60 minutos. Nesse caso, se ficar menos de uma hora, o sistema reenvia a notificação assim que a conexão voltar. Então, pode ver aqui que não deu horário ainda, 15 minutos, né? Ele está no modo avião, está sem internet, tá offline, né? Basicamente. Então vai bater o horário da notificação, está sem sinal ainda. Assim que voltar o sinal, ele já vai ter enviado as notificações. E assim que o
que o usuário clicar em uma delas, ele vai ter a opção de marcar como tomado, ou outra opção. O fluxo de exceção 2 é quando o celular do usuário está desligado offline por mais de 60 minutos. Nesse caso aqui, o sistema vai marcar aquela medicamento como não tomado para manter a integridade dos dados. Então, 7h44, está sem conexão alguma, está no modo avião. Deu horário de notificação, ele ainda continua sem sinal. Aqui é a tela de notificações, né, do usuário. Deu mais de 1 hora, aí sim ele teve sinal, só que ele não recebeu notificação. Porém, no sistema vai ficar pendente, como eu disse, para manter a integridade dos dados. Partindo agora para o caso de uso 4, que é o de cadastro de medicação, ele é dividido em fluxo principal, fluxo alternativo 1, fluxo alternativo 2 e fluxo de exceção. Então, vamos começar aqui, né, pelo fluxo principal, cadastro de medicação. Então, o usuário na tela inicial ele vai clicar em novo medicamento. Aqui ele vai ter diversos campos, né, para ele preencher, como nome, dosagem do remédio, frequência, que nesse caso ele vai ter 3 campos pré-preenchidos, que no caso é 6 em 6, 8 em 8 ou 12 em 12. Tem a opção de personalizar também. Vai ter o horário, vai ter a data da receita, quantidade de comprimidos da caixa, a data da compra, observações. Nota-se que campos obrigatórios consta esse asterisco aqui. Então vai ter o campo de observações embaixo e vai ter 2 checks, que é lembrete de receita, quando a receita vencer, e se é de uso contínuo ou não. Nesse caso, como é de uso contínuo, não tem um dia finito, né, que ele vai usar esse medicamento. Se fosse o caso, se não fosse de uso contínuo, ele ia desmarcar aqui e ia informar por quantos dias ele ia tomar aquela medicação. Tem a opção também de notificação para tomar, adicionar receita e, por fim, o usuário, depois de ter preenchido, né, vai clicar em salvar. E se tiver tudo ok, o sistema vai enviar uma mensagem de medicamento cadastrado com sucesso. Já que no fluxo alternativo 1 é quando o usuário quer informar durante o cadastro de medicamento uma frequência personalizada. Então o mesmo botão, ele vai clicar aqui em novo medicamento, vai preencher, né? Só que aqui na frequência ele quer personalizar. Então, como eu disse, vai ter esses 3 campos pré-preenchidos e o usuário vai clicar em personalizar. Ele vai digitar a frequência dele, né? E por fim vai salvar. Então ele fez a personalizada aqui. E depois de preencher tudo novamente, se tiver tudo ok, o sistema vai informar aquela mesma mensagem de medicamento cadastrado com sucesso. Fluxo alternativo 2 é um campo obrigatório está em branco ou algum campo está preenchido com algum dado inválido. Então, o mesmo esquema, o usuário vai estar aqui nos meus medicamentos, vai clicar em novo medicamento, vai preencher, porém ele se esqueceu de um campo obrigatório que, neste caso, é o nome do remédio. Então, quando ele clicar em salvar, o sistema vai avisar ele em vermelho para remeter a um erro, né, algo pendente ali, e vai informar aqui embaixo, preencha os campos obrigatórios, para informar ele dele arrumar esse campo e, por fim, conseguir salvar propriamente dito. Agora é o fluxo de exceção, né? Nome de medicamento duplicado, mesma tela, o usuário vai clicar em novo medicamento, vai preencher, porém quando ele for clicar em salvar, né, clicar no botão salvar, vai avisar aqui que já existe um medicamento com esse nome e horário. Deseja editar o existente? Ele vai ter essas 3 opções. Nesse caso, ele vai cadastrar novo e vai ficar, né, vai ter o aviso de ok, porém vai ficar 2 registros ali. Por fim, um projeto de HC não estaria completo sem uma avaliação. Por isso, nosso grupo realizou uma avaliação heurística dos protótipos, utilizando, né, as 10 heurísticas de Nielsen. Então, a tabela é essa aqui. Vamos entrar rapidamente em cada tópico, explicar quais foram os votos e as observações. Então, a primeira heurística é a viabilidade do estado do sistema. Nós tivemos 2, né? 2 usuários votaram na escala 2. E as observações foram adicionar uma confirmação após ações críticas como medicação salva e medicamento tomado. Beleza, ajustado lá no protótipo. Consistência com o mundo real. Nós tivemos um voto na escala 2. Então, observações, adotar linguagem e ícones do mundo real. Usar termos de prescrição. Ok também. Então, dosagem, miligramas, ml e gramas. E metáforas visuais claras como um relógio para lembretes e um calendário para histórico. Próxima heurística, controle do usuário e liberdade. Então, nós tivemos um ponto no 4, que precisava ser ajustado urgentemente, né, antes de entrar em produção.
e 2 pontos no 3, que também é preocupante ali, que precisa ser ajustado com prioridade. Então as observações foram: oferecer saídas de emergência claras, como o botão desfazer para reverter ações, exemplo, marcar como tomado, implementado ali, tranquilo, e uma opção de editar para corrigir registros, exemplo, dosagem incorreta. Próxima heurística, consistência e padrões. Nós tivemos 2 votos na escala 1, então tranquilo, que seria as observações: padronizar o ícone, a cor e o texto para todas as ações destrutivas no sistema para criar uma experiência previsível. Próxima heurística, prevenção de erros. Nós tivemos 2 votos na 4, que demandavam uma correção prioritária. Então as observações foram: prevenir erros com validação automática de dados, exemplo, datas inválidas ou, naquele caso, nome de remédio faltando. E com diálogos de confirmação antes de ações destrutivas, como a exclusão de histórico, no caso lá como ele tentou cadastrar um medicamento em duplicácia ali, então o próprio sistema informou. Então, próxima heurística, reconhecimento em vez de lembrança. Nós tivemos 1 ponto na escala 3. Então, a observação foi: tornar as informações essenciais, como a próxima dose, visíveis diretamente na lista principal para reduzir a carga cognitiva do usuário. Próxima heurística, flexibilidade e eficiência. Nós tomamos 1 ponto no 3. Então, aumentar a eficiência como aceleradores para usuários frequentes, como atalhos para medicamentos e uma função de repetir tratamento para reativar agendamentos com um só clique. Estética e design minimalista. Nós tomamos 1 ponto no 1. Então, remover toda a informação que não seja essencial para a tarefa do usuário, verificar quando tomou remédio, etc., para garantir que o diálogo seja focado no conteúdo relevante. Por fim, penúltima heurística, recuperação de erros. Nós tomamos 2 pontos na escala 3. As mensagens de erros devem ser específicas em linguagem clara e destacar visualmente o campo problemático, no caso lá, a borda vermelha do campo de nome, que estava sem preencher. Devem explicar o erro, exemplo, campo obrigatório, e quando aplicável, instruir sobre o formato correto, exemplo, use nesse formato de data. Por fim, a última heurística, ajuda e documentação. Nós tomamos 2 pontos também na 2. Isso. Então, a observação foi: melhorar a ajuda do usuário, oferecendo documentação em múltiplos formatos, descrições e exemplos para campos complexos, exemplo 12 em 12, manhã e noite, ajuda contextual com tooltips e para configurações e tutoriais em vídeos para tarefas essenciais, como, por exemplo, ativar notificações. Em suma, o trabalho foi isso. Vou finalizar o vídeo agora e enviar para vocês para fins de avaliação, e agradeço a atenção até aqui.